Vamos abrir as nossas Bíblias e vamos ler as Sagradas Escrituras, Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14, palavra de Deus para o coração de todos nós. Propôs também esta parábola a alguns, o que diz a Bíblia aí? Conta para mim. Alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e o que mais? Desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, vamos orar com ele, irmãos? Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Versículo 13. O publicano, estando em pé, onde é que ele estava? Perto ou longe? Longe, não se considerava digno, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, qual era a oração dele? Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra e pedimos que o teu Espírito Santo venha trazer sobre nós iluminação, para que venhamos a compreender os segredos, os tesouros escondidos da tua palavra e venhamos a ser alimentados, desafiados espiritualmente nesta hora. Assim nós oramos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, esse texto tem a lógica do versículo 9. Volte seus olhos para o versículo 9 outra vez. O versículo 9 apresenta uma lógica. Alguns confiavam em si mesmos por se considerarem justos, e por se considerarem justos, desprezavam os outros. Essa é a lógica do versículo 9. Algumas dessas pessoas se consideravam especiais, consideravam justas, elas confiavam em si mesmas, e porque confiavam em si mesmas, por se considerarem justas, elas se consideravam superiores aos outros. O seu olhar para o outro era um olhar de superioridade, a sua prática era uma prática de superioridade, eles se consideravam maiores, mais especiais e, portanto, consideravam todos os outros inferiores e não especiais. Quero dizer para os queridos irmãos que as obras pessoais podem produzir uma ideia equivocada de autojustiça espiritual, mas é preciso entender que questões espirituais são resolvidas espiritualmente. Você pode ler comigo? As obras pessoais podem produzir uma ideia equivocada de autojustiça espiritual, mas é preciso entender que questões espirituais são resolvidas espiritualmente. Não estamos falando de pecado, nós estamos falando de salvação, nós estamos falando de perdão, da graça de Deus sobre a nossa vida. A graça do Senhor sobre a nossa vida, ela não é encarada do ponto de vista humano, não são as nossas obras, não são as nossas ações materiais que produzirão uma mudança espiritual na nossa vida. Senão, meus irmãos, seria mais ou menos assim: eu me sacrifiquei espiritualmente, eu não fiz isso, eu fiz aquilo, eu não fiz aquilo outro, ou eu fiz aquilo outro, eu tive um investimento pessoal, eu tive uma obra humana. E porque eu fiz isso, eu acho que eu mereço receber da parte de Deus o perdão e a sua graça. E se você não fez isso, porque você não fez isso, na minha ótica, porque você não fez isso, você não conseguiu alcançar. Ou seja, você não alcançou porque você não fez. Porque você não fez, você não alcançou. Eu alcancei porque eu fiz, logo eu sou melhor do que você. Essa lógica é perniciosa. Essa lógica é problemática, essa lógica é perigosa, porque essa lógica coloca o ser humano no ponto central. Essa lógica traz a centralidade do homem como aquele que é responsável por obras materiais, a fim de que as suas obras materiais produzam bênçãos espirituais. Mas quero lembrar você uma coisa muito simples e muito especial: questões espirituais são resolvidas no campo espiritual e não material.
Resumo: alguém me diz que para receber da parte de Deus o perdão, eu preciso me sacrificar. E o sacrifício vai produzir, o meu sacrifício vai produzir um benefício espiritual. Então, eu me aproprio dessa palavra e eu passo a buscar o meu investimento material, físico, sacrificial, na expectativa de receber da parte de Deus perdão. A pergunta teológica para você é: o sacrifício humano produzirá perdão espiritual, sim ou não? Tem certeza? Pergunte ao seu amiguinho aí. Pergunte ao seu amiguinho, tem certeza? Pergunta se você entendeu mesmo? Você entendeu mesmo? No campo espiritual, as obras humanas, ainda que ótimas, elas não são suficientes e não são eficientes. Então, a lógica, meus irmãos, do versículo 9, de que essas pessoas se confiavam em si mesmas por se considerarem justas, e por se considerarem justas, elas desprezavam os outros, ela cai por terra. Exatamente pelo fato de que as minhas obras não podem produzir benefício espiritual. A gente confunde isso por conta da nossa herança religiosa. A nossa herança religiosa brasileira nos trouxe a ideia de que o meu sacrifício produzirá um benefício espiritual. Mas vou fazer um parênteses aqui. Posso fazer um parênteses? Me acompanham aqui no parênteses? Não é nos parentes não, viu, meus irmãos? Parente, a pessoa fala, vai ter parentes. Ah, meu Deus, lá em casa de novo. Parênteses. O parênteses é o seguinte: santificação é uma obra divina com participação humana. Santificação é resultado da ação do Espírito Santo de Deus na minha vida. O Espírito Santo me convence do que? Quem sabe? Pecado, justiça e juízo. O Espírito Santo me diz: isto está errado. Aonde entra a participação humana? Eu vou me empenhar para não fazer aquilo que desagrada ao Espírito Santo de Deus, certo? Mas tem que ser nesse movimento guiado pelo Espírito Santo de Deus. Isso não vai produzir em mim vaidade. Por quê? Porque eu sei quem eu sou, porque o Espírito Santo me disse quem eu sou, o que eu faço, o que eu fiz. Isso vai produzir na minha vida humildade, simplicidade, nunca um olhar de altivez ou de superioridade. Mas observe, esta é a tendência do farisaísmo. O farisaísmo tem um conceito de nos levar, ou de levar as pessoas a se considerarem espiritualmente autossuficientes. Elas se sentem independentes, acreditam que não precisam, que não necessitam de uma ação divina. Para o fariseu, o outro, o próximo, é mais fraco, é inferior, é menos importante. Deixa eu te perguntar uma coisa: você já se encontrou com pessoas que se consideravam super espirituais e que olhavam para os outros com um olhar de discriminação, um olhar de superioridade, acreditando que eles são mais espirituais do que o outro? Deixa eu te dizer uma coisa: qualquer pessoa que se considere mais espiritual do que o outro está comprovando ausência de espiritualidade, porque quem é espiritual sabe quem ele é, e sabe, por saber quem ele é, que ele não pode julgar-se superior a ninguém. Está claro, meus irmãos? Esta é uma percepção importante. Só que as pessoas que são adeptas do farisaísmo, elas criam um mundo fantasioso, e lá, segundo os seus olhos, elas são corretas, ou eles são corretos, justos, humildes e simples. Isso pode acontecer no âmbito individual, no âmbito familiar, pode acontecer no âmbito empresarial, inclusive na própria igreja. Deixa eu te dar um exemplo no âmbito empresarial. Uma empresa que teve muito sucesso, mas deixou de ouvir o outro, deixou de ouvir o cliente, deixou de ouvir as pessoas, chega uma hora em que ela começa a cair, porque ela perdeu a conexão com as pessoas. O fariseu é assim. O farisaísmo, ele cria um mundo à parte, ele cria um ambiente em que ele se considera tão bom,
tão especial, tão superior, e nesta trilha, nesta caminhada de superioridade, ele não vê absolutamente nada. Sabe por quê? Porque ele cria um mundo fantasioso, o incrível mundo do farisaísmo. Essa percepção é tão complexa que, para fazer as pessoas entenderem, Jesus contou uma história, Jesus contou uma parábola. Sabe por quê? Porque há uma diferença aqui. A história nos coloca dentro como personagens dela. Quando eu falo o que eu estou dizendo, pode ser que você observe e diga assim: é isso mesmo, pastor, os fariseus são absurdos, eu conheço alguns deles, eles olham para mim com olhar de superioridade, eles são altivos, eles se consideram melhores do que eu. Mas é provável que, se eu contar isso como uma história, você se veja em algum momento no lugar do fariseu. E este é o problema nosso. Nós não nos colocamos no lugar daquele que se considera superior. Nós temos sempre uma birra, nós somos bravos, nós queremos uma mudança do outro, enquanto o evangelho sempre é para mudar a gente e também o outro, mas começa por nós. Jesus conta uma parábola, e as histórias que Jesus conta são sempre especiais. Há uma que a Bíblia vai nos mostrando, vai nos contando e vai nos mostrando o quanto as histórias são importantes. Você se lembra, no Antigo Testamento, de uma experiência vivida por Natã e Davi? Você se lembra dessa história? Eu não sei se você consegue abrir a sua Bíblia aí, marca aí onde você está, segundo livro de Samuel, por gentileza, meus queridos irmãos, no capítulo 12, dá uma olhadinha, eu vou ler com você aqui alguns versículos aqui, só para você entender. Davi era o grande rei, Davi era rei, e Davi errou muito. Você conhece a história bíblica, né? Quem é que nunca ouviu falar de Betsaba, né? Quem é que nunca ouviu falar da mulher que estava tomando banho? Davi, no tempo em que os reis tinham que ir para a guerra, Davi estava olhando, ele a cobiçou, ele a trouxe para o palácio, ele teve relacionamento com ela, desse relacionamento ela engravidou. Davi era o rei, mas era um homem de Deus. E como homem de Deus, ele não deveria ter feito o que ele fez. Mas como rei, o que ele fez? Trouxe o marido dela de volta para casa, era um homem da guerra, servia ao reino, servia ao rei. Trouxe ele para casa e disse para ela: você vai ter alguns dias de folga, vai para a sua casa e esteja com a sua esposa. Qual era a intenção? Que ele estivesse em relacionamento e ele dissesse: parabéns, papai, estou feliz que você agora é pai. Ou seja, que o marido assumisse a paternidade da criança que não era dele, mas era de Davi. Este homem não quis ir para casa, permaneceu no palácio, preso ali, disse assim: daqui eu não saio, porque eu não posso ir para casa enquanto os meus companheiros estão na guerra. Nem embriagado ele foi, Davi teve uma outra alternativa, terrível, escreveu uma carta para o comandante, e dizendo para ele: olha, coloque este homem na frente de batalha. Qual era a intenção? Na frente de batalha ele fosse morto. Ao ser morto, a esposa ficaria viúva, viria para o palácio, tudo resolvido. E assim aconteceu. Ele foi para a frente de batalha, foi alvejado, morreu, ela ficou viúva, ela veio para dentro do palácio. Do ponto de vista do rei, tudo resolvido, mas como homem de Deus não estava resolvido. O que Deus faz? Manda até ele Natã, o profeta, capítulo 12, versículo 1: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha um rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Versículo 4, quem está com a Bíblia aberta, leia comigo. Vindo um viajante ao homem rico, não o quiseste tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Versículo 5, reação de Davi. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto.
e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Para um pouquinho e olha para mim. É exatamente isso que eu falei antes. Eu estou falando do farisaísmo, você concorda comigo e diz: é um absurdo, pastor, isso não pode acontecer. Pessoas que se consideram superiores, mais especiais que os outros, isso não pode acontecer. É por isso que Jesus não pregou um sermão, ele contou uma história, porque na história nós entramos dentro da história. Veja qual foi a resposta de Natã a Davi, o versículo que segue, versículo 7. Então disse Natã a Davi, qual foi a fala dele? Jesus, não, pode parar aí. O homem contra o qual você está indignado é você. Olha que situação, hein, meus irmãos, hein? Alguém te conta uma história e pergunta: o que você acha? Você diz: olha, essa pessoa é isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, olha, não é digna disso, daquilo, daquilo outro. Quando termina, a pessoa diz: é você. Aí você diz: pensando bem, acho que nós podemos reconsiderar algumas coisas que eu falei anteriormente. Jesus conta uma história, a parábola que nós estamos acompanhando, volta para lá, para nos inserir nessa história. A parábola descreve a fala de um fariseu, mais que uma pessoa que está aqui, é o conceito de farisaísmo. Jesus trata esse conceito para nos ensinar algumas coisas importantes. Versículos 11 e 12, nós vamos ler outra vez, porque o conceito do farisaísmo, como vimos, são de pessoas que se veem de uma forma e deformam o outro. O fariseu se vê de uma forma e deforma o outro. Versículos 11 e 12, leia comigo. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Qual é a oração? Ó Deus, graças te dou, porque injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Em vários momentos o publicano é também chamado de pecador. Essas duas palavras quase sempre estão juntinhas, é o significado do ponto de vista do farisaísmo. Agora, meus irmãos, vamos lá. Ninguém ora assim. Ninguém ora assim. Aqui Jesus faz uma distinção entre o que se fala e o que é de verdade. A oração, pode acompanhar comigo, a oração que você faz e alguém ouve pode ser diferente da que você faz e Deus ouve. O que Jesus está dizendo e ensinando para a gente aqui, e a gente sabe que ninguém ora assim, eu nunca vi ninguém orar assim. É tão absurdo que você percebe que a oração, no modelo que aqui está, ela é completamente louca, ela é completamente assustadora. Quem é que vai chegar numa igreja como a nossa, se levantar para orar e dizer: Senhor, eu te agradeço que eu não faço isso, aquilo, que eu não sou como esta pessoa que está ao meu lado? Ninguém ora assim. O que a Bíblia nos ensina é que ninguém ora, ninguém pronuncia a palavra assim, mas no coração, na mente, o que Jesus faz é uma tradução simultânea. Jesus traduz para nós o que está por trás das nossas palavras, que várias e várias vezes são ditas de forma doce, suave, como se nós amássemos todas as pessoas e nós considerássemos todos iguais, absolutamente iguais no discurso, mas a prática é outra completamente diferente. Posso fazer um parênteses? Há racismo no Brasil? Muitas pessoas dizem que não. Muitas pessoas dizem que não. Só quem já sofreu sabe se é sim ou não. Há discriminação de alguma forma? Quantas pessoas entram numa loja, num dos nossos shoppings bonitos aqui, e a pessoa saiu de casa, ela veio desarrumada, ela entra numa loja e é maltratada, ou nem percebida. A mesma pessoa volta em casa, se arruma, vem, tem um monte de gente. Há preconceito, há discriminação, são coisas diferentes, tudo isso há,
mas pode ser que a gente não venha falar, mas o que Jesus faz é traduzir para que todos nós possamos entender que, na verdade, aquilo que é dito aqui pelo fariseu é o que está no coração dele, e o que está no coração da gente, Jesus sempre sabe. Quer ver um exemplo? O jovem rico. Quando a Bíblia fala sobre o jovem rico é apresentado como alguém que conhece todos os mandamentos, mas falta a ele uma única coisa: amar a Deus sobre todas as coisas. Olha, se você encontra alguém que diz que segue todos os mandamentos, nós podemos acreditar que esta pessoa ama a Deus sobre todas as coisas. Ele não estava disposto a abrir mão do dinheiro, nem ele, nem você, nem eu. Ninguém quer abrir mão do dinheiro, quer? Alguém quer? Quer ou não quer, irmãos? Se tem dúvida, é porque bateu, pastor, não sei, estou aqui com um dinheiro aqui, mas não estou abrindo mão, estou passando para mim. Ninguém quer abrir mão de dinheiro. As pessoas matam por dinheiro, as pessoas se matam por causa do dinheiro. Ninguém quer abrir mão disso. A questão não era essa, a questão era se ele amava mais a Deus ou não, e é o não dito. Jesus sabia o que estava no coração dele. O que Jesus faz é traduzir para nós o que está no coração do outro. Jesus traduz para nós o que está no coração do outro e traduz para nós o que está no nosso coração. O Espírito Santo revela para você e para mim o que está no nosso coração, e a questão é: o que eu faço com aquilo que eu estou ouvindo da parte de Deus no meu coração? O farisaísmo faz assim: se vê de um jeito, fala como se fosse desse jeito, contudo não é desse jeito. Vamos para o publicano. O publicano, também chamado de pecador, como eu disse anteriormente. E quando ele é apresentado como pecador, é para dizer que existem entre aspas, não pecadores. Só que não existe não pecadores, existem pessoas que não se consideram pecadoras, se consideram melhores. Aquela frase que você já deve ter ouvido: nunca matei. Vai, continua para mim: nunca matei, nunca roubei. É capaz de dizer: nunca falei mal de ninguém. Mentiroso, memória fraca. Quem não reconhece que é pecador, leia comigo: quem não reconhece que é pecador, não acha necessário ser alvo da misericórdia, e quem não é alvo da misericórdia já está condenado. Pesado, hein? Vamos ler de novo. Quem não reconhece que é pecador, não acha necessário ser alvo da misericórdia, e quem não é alvo da misericórdia já está condenado. O fariseu. Já o publicano, que é o nosso assunto agora, versículo 13, leia comigo. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo o quê? Ó Deus, sê propício a mim. Como ele se apresenta? Estou arrebentando, estou rompendo em fé, eu estou derrubando as muralhas, eu estou vencendo todas, comigo é só vitória. Não, ele não se apresenta assim, ele se apresenta como pecador. Parênteses, posso? Tem gente que é contra o reconhecimento de ser pecador. É um grande número de pessoas que está embalado pela autoajuda espiritual. Acredita que se você chamar alguém de pecador, não é bom negócio, fica triste. É como a Bíblia me chama. A Bíblia diz que eu sou pecador. O apóstolo Paulo, tomado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz que ele é o maior dos pecadores, ele é o menor em Cristo. Meus irmãos, se a Bíblia nos ensina isso, por que é que eu vou me considerar não pecador ou menos pecador do que alguém? Quem sou eu para dizer que aquele é mais ou aquele é menos? A Bíblia não diz que eu devo julgar o outro, a Bíblia diz que eu devo me julgar. É uma autoanálise, é um autoexame que me prepara para viver a minha vida espiritual. Do contrário, eu já estou condenado. Agora, se eu achar que eu estou bem, estou arrebentando, estou muito bem, olha, pastor, eu estou demais, pode fazer um elogio aí que eu estou muito bem hoje, estou muito humilde também, pode fazer um elogio que eu estou muito bem. A pessoa que faz isso, ela não acha que não precisa da misericórdia. E quem não clamar pela misericórdia, quem não for alvo da misericórdia, está condenado.
Ou seja, nós temos uma questão lógica, né, que se apresenta na palavra do Senhor. Pessoas que têm um encontro com Deus não se sentem melhores ou superiores. Leia comigo. Pessoas que têm um encontro com Deus não se sentem melhores ou superiores. Elas o quê? Reconhecem quem são segundo o olhar de Deus. Lucas capítulo 22, versículos 61 e 62 diz assim, vou contar para você, olha para mim. Pedro negou Jesus, quantas vezes? 3 vezes. Depois que ele negou 3 vezes, o que aconteceu? Que fenômeno que aconteceu? O galo cantou, certo? Quando o galo cantou, ele se lembrou da fala de Jesus. Lucas é o único que registra que Jesus olhou para Pedro. Jesus só olhou para Pedro. Não houve uma palavra, não houve uma advertência, não houve uma bronca, não houve um chicote, não houve uma maldição, entendeu? Não houve uma praga. Jesus olhou e jogou uma praga em Pedro, como a gente gostaria de fazer com algumas pessoas que nos chateiam, né? Que nos causam algum tipo de embaraço, né? Pneuzinho do carro que fura, a pessoa que fica com a dor na perna, um cabelo que embranquece, uma barriga que cresce, uma espinha que brota. Misericórdia, né, meus irmãos? Jesus olha para Pedro e Pedro se arrepende. Pedro se arrepende e se retira. Pedro se arrepende, se retira e chora profundamente. Ele se arrepende profundamente, ele é quebrantado, sabe por quê? Porque uma pessoa que tem um encontro com Jesus, ela reconhece os seus pecados. Pedro reconheceu que ele negou a Jesus, não foi depois do primeiro, não conheço ele, não foi depois do segundo, não sei quem ele é, não foi após o terceiro, não sei nada a respeito dele, não conheço, não foi depois que o galo, mas depois do olhar. O galo e o olhar de Jesus Cristo trouxeram para Pedro o lugar dele. É isso que o Evangelho nos ensina, é isso que o cristianismo nos ensina. A palavra do Senhor nos traz essa realidade. Nós reconhecemos que somos pecadores a partir do nosso encontro com Jesus Cristo. No Antigo Testamento, que a Bíblia é uma só, Isaías capítulo 6, a partir do versículo 5, quando Isaías se depara com a glória de Deus, com a majestade, com a Shekinah, a manifestação da glória de Deus de maneira tão extraordinária, ele olha para si mesmo e diz: ai de mim, estou perdido. Isaías 6, versículo 5, ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Deus depois toca nele com uma forma tão extraordinária para purificar, para gerar perdão, para ele identificar isso, mas o meu ponto aqui é que na hora em que ele se sente na presença do Senhor, aquela ideia de superioridade vai para o espaço. Achar que é melhor do que o outro não cabe. Sabe por quê? Porque a presença de Deus, a manifestação da presença de Deus, gerou para Isaías o entendimento: eu sou pecador, eu estou perdido, eu sou homem de lábios impuros. E o restante é: habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, né? Viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ou seja, ele não se considerou superior a ninguém. Esta é a ação de Deus. Jesus fecha a parábola e emenda com uma conclusão surpreendente para os padrões da época e para hoje. Leia comigo. O pecador, segundo os padrões da religiosidade, o pecador, segundo os padrões da religiosidade, que se considerava pecador, foi justificado. Vamos ler juntos? O pecador, segundo os padrões da religiosidade, que se considerava pecador, ele foi justificado. E o pecador, que se julgava perfeito, segundo os padrões da religiosidade, ele foi condenado. Condenado. Então veja, qual era o critério? O critério era o padrão da religiosidade. O padrão da religiosidade é um teto baixo. Sabe, o conceito de pé direito, que você tem um pé direito alto,
que você consegue ter aquelas entradas de prédios, de condomínios, ou mesmo uma casa que você tem um pé direito maravilhoso, ou você vai a um estúdio de televisão e você observa que é bem alto para ter as luzes, para poder fazer movimentações ali dentro. O teto da religiosidade é baixo, é um padrão. Segundo o padrão da religiosidade, que estava muito baixo, o fariseu estava muito bem, obrigado. Estou arrebentando, show, top, topzera. Só que segundo os padrões do cristianismo, ele estava muito abaixo. E os padrões de Deus não são os padrões da religiosidade. Os padrões espirituais são os padrões comandados pelo Espírito Santo. Os padrões comandados pelo Espírito Santo, eles chegam na nossa vida e nos mostram quem nós somos de verdade, que nós somos pecadores. E aqui é apresentado o conceito de justificação, que é uma coisa maravilhosa, um conceito extraordinário, fundamental para o nosso entendimento teológico, reformado, presbiteriano. Ele foi justificado por causa de uma ação divina, não por causa da sua vida, porque a sua vida era uma vida de fachada espiritual. O farisaísmo representa a fachada espiritual. Justificação representa que não há uma autossuficiência. Eu não me resolvo espiritualmente, eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor. É não estar cheio de si, é encontrar o lugar do arrependimento, é crer no perdão oferecido por Jesus Cristo e ser perdoado por Ele. Justificados sabem que o perdão é fruto da graça divina, não dos meus méritos pessoais, não está conectado às minhas obras, mas à graça do Senhor. Tim Keller, num dos seus escritos, diz que muitos afirmam acreditar na justificação pela fé ou pela graça, mas vivem como se acreditassem na justificação pelas obras. Não é o que eu não faço e nem o que eu faço. Lembra da oração? Quando eu disse que ninguém ora assim? Ninguém verbaliza, mas o Espírito Santo sabe quem sou eu, quem é você, o que se passa na nossa mente, mais especificamente o que se passa no coração. O final da parábola é simples. O fariseu volta para casa pior do que chegou. O publicano volta melhor do que chegou. O fariseu volta para casa pior do que chegou. O publicano volta melhor do que chegou. E você, como voltará hoje para casa? Sabe por quê? Lembra que Jesus contou uma parábola? A parábola é para que todos se sintam parte dela. A parábola não é para ler, olha, coisa boa, parabéns. Não, é para eu me sentir parte dela. Eu quero desafiar você a entrar comigo na parábola. Fariseu, publicano, só tem duas opções nessa parábola que Jesus descreve na maneira como ele fala com a gente. Eu quero orar, quero chamar a banda e quero orar com você. Sabe por quê? Porque esse é um assunto delicado demais. E eu não quero que você fique fora disso. Eu não quero que você se perca nessa história. Eu não quero que você se desconecte dessa realidade. Que você não seja inserido nesse ambiente onde você sabe que existe uma necessidade de reconhecer que você é pecador ou pecadora. Ninguém gosta de ser chamado de pecador. Eu tenho um amigo que nós nos chamamos assim. Ele mora em Boston, então quando eu falo com ele, ele diz para mim, pecador, eu falo para ele, pecador, e nós vamos conversando assim, é brincadeira, mas é verdade. O fariseu voltou para casa pior, porque ele continuou achando que ele era melhor. O publicano voltou para casa justificado, pecado perdoado, conta cancelada.
fatura paga espiritual. Sabe por quê? Porque Jesus disse que é preciso se humilhar para ser exaltado. Eu quero convidar você a se humilhar na presença poderosa do nosso Deus. Enquanto nós estivermos cantando, quero pedir que você se coloque diante de Deus em oração. Apresente a sua vida diante do Senhor. E hoje, de forma especial, eu quero desafiar você a assumir esse compromisso real e sincero com Deus. Quero convidar você a se ajoelhar, aqueles que puderem, porque é de joelhos, humilhados, que nós podemos ser exaltados na presença de Deus, como diz a palavra: digo-vos que deste desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É o final do versículo 14. Vamos nos ajoelhar, meus irmãos e minhas irmãs, diante de Deus em oração. Nosso Deus, nosso Paizinho querido, nós te agradecemos pela parábola, uma forma suave de nos ensinar a verdade, de nos inserir num contexto, de nos fazer parte da história, de nos permitir fazer parte da história. Senhor, não há o que esconder do Senhor. O Senhor conhece cada passo da nossa vida. Reconhecemos que somos pecadores e temos abraçado o farisaísmo tantas vezes. Nós te pedimos perdão, em nome do Senhor Jesus. Clamamos ao Senhor pela tua misericórdia, pela graça do Senhor sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos perdoe, que sejamos hoje justificados, que não sigamos o caminho do farisaísmo, mas o caminho daqueles que reconhecem que são pecadores e reconhecem que são pecadores como resultado da ação do Espírito Santo. E se há a ação do Espírito Santo, é porque nós fomos chamados pelo Senhor para vivermos uma vida na sua presença. Não se trata apenas de um incômodo religioso, mas é um incômodo espiritual, é algo verdadeiro, contra o qual nós vamos lutar, mas não com armas humanas, com obras humanas, mas com a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas, porque não há nada que possa ser feito contra o pecado através das obras humanas, mas através da obra de Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz do Calvário por nós, e por causa de Jesus Cristo nós somos perdoados. Jesus Cristo pagou a nossa conta, Jesus Cristo nos justificou, e justificados pelo Senhor Jesus, nós temos paz com Deus. Senhor, traga esta realidade nessa atmosfera espiritual, sob o poder do Senhor e de forma sobrenatural, alcançando cada coração e cada mente. Que quando nós formos falar, nós venhamos a nos lembrar que o Senhor sabe, o Senhor sabe todas as coisas. Por isso nós te agradecemos e pedimos perdão em nome de Jesus. Fazemos isso coletivamente agora, mas essa é uma oração muito pessoal que o Senhor nos ensinou a conversar com o Senhor. A tua palavra diz: aquele que confessa e deixa, este alcançará misericórdia. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ajuda-nos a entender, ajuda-nos a nos apropriarmos dessa realidade, da sua palavra e dessa verdade, em nome de Jesus. Amém e amém.